empate no final, resultado que ficou um empate com aquele gostinho de vitória. Mas queria te perguntar também em relação às questões da arbitragem, né? Se tu acha que acabou interferindo no resultado e se o resultado poderia ser melhor para o Inter na noite de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Penso que pelo que a gente produziu, o sentimento da arquibancada hoje deve ter sido muito parecido com o do vestiário, né? Que a gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado. Fez na minha opinião, o melhor jogo do ano de 12 equipes brasileiras. No começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, né, que poderia sair do controle facilmente, né, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério, e ele se manteve do começo ao final, né, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo ela teve associada a esse critério, né? Como eu tenho comentado sempre, para mim a questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros, é o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza que em um ano os atletas se adaptariam, né? E no final foi justamente lá dar os parabéns, eu escolhi um critério perigoso, mas deu certo, né? Foi uma partida que se mostrou rápida justamente porque a arbitragem ajudou também. E vai ter erros e acertos, né? Faz parte, né? Mas o que sai desse jogo, desse empate, como você frisou, um jogo que a gente sai com um gostinho de vitória, empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos, tendo chances depois do 1-1, podendo, se tivesse mais alguns minutos, seguiríamos pressionando, as duas equipes exaustas em campo e uma qualidade muito alta, né? O que eu falei dentro do vestiário foi, eu disse, cara, muito orgulho desse grupo, do que a gente está construindo, né? E com esse nível de jogo a gente pode almejar muitas coisas. Roger, boa noite. Apesar do gostinho de vitória, o Inter somou apenas um ponto, poderia ter entrado no G4 do campeonato caso vencesse hoje o Flamengo. No jogo passado, Roger, você falou sobre a possibilidade de título, né? Quando questionado, disse que era possível sonhar. Com esse resultado contra o Flamengo de empate dentro de casa, ainda é possível alimentar uma disputa, quem sabe, pelo título, ou o Inter coloca os pés no chão a partir desse empate e passa a mirar apenas numa vaga direta à Libertadores? Os pés sempre estiveram no chão, né? A possibilidade, quando a gente falou que poderia sonhar, porque matematicamente é possível, né? E ainda é possível, né? Penso que jogos como esse só nos valorizam, né? Não é proibido empatar-se em casa, ainda mais nesse contexto, né? A gente buscou 3 pontos fora contra o Atlético, né? Se a gente botar na balança, né, foi uma partida muito difícil também e que a gente valorizou muito esse resultado de vitória, né? Então os jogos grandes estão sujeitos a essas variações, né, de placar, de resultado, né? Eu não vejo por que a gente levar para esse lado, né, de colocar os pés no chão e botar a realidade. Eu acho que a gente tem que se mostrar otimista com o que a gente viu. Foi um grande empate contra um grande adversário que tem um dos elencos mais valorizados e qualificados do Brasil, e o Internacional mostrou que com esse nível de jogo a gente pode sim pensar em título. Pode sim pensar em título. Você foi perguntado, né, Roger, mais de uma vez nas últimas semanas sobre a situação do Ener Valencia, né? Explicou o processo de recuperação dele. Bom, hoje num grande jogo, uma grande atuação, né? Impressionante como ele entrou bem, fez gol e ainda depois criou oportunidades, né? O que você pediu para ele hoje quando ele entrou, com as circunstâncias do jogo de hoje, e como é que fica daqui para frente? Não, o campo fala, né? O campo nos dá os recados que a gente precisa. E do lado do vestiário a gente faz a gestão das pessoas, né, e das oportunidades da melhor forma possível, né? A orientação passada para o Valencia é que ele seguisse pressionando, porque a característica do jogo a partir daquele momento era pro
pro Valência, né? O Flamengo, sob a gestão do Felipe Luiz, é uma equipe que busca não entrar em organização defensiva e por isso joga muito alto e usa, né, a compactação do campo e por vezes a regra do impedimento a seu favor para encurtar o campo do adversário, né, para evitar correr para trás. Então era um jogo que naturalmente as virtudes do Valência casavam com aquele momento, né? E eu só estava ali contando os minutos, né, para colocá-lo em campo, né? Coloquei com 25 porque é um movimento que ele é um movimento mais arriscado, né? Quando eu deixo só um volante à frente da defesa e deixo o meu meia, né, quase como um segundo homem, né, que já desgastado do jogo, né, para fazer o processo defensivo, eu ganho ofensividade, mas eu vou oferecer mais campo para o adversário. Então, a característica do jogo com 2 jogadores, talvez ela possa ser usada em alguns jogos do começo da partida, né, dependendo da necessidade da partida, mas a gente sabe que tu vai oferecer algumas questões para o adversário, né? Quanto às oportunidades, né, jogar com 2 jogadores, eles têm uma característica importante, eu acho que eles têm um casamento bom, que é justamente o Borré, o cara que flutua um pouco mais, fazendo com que um dos zagueiros tenha que se trancar em cima da marcação, e o Valência faz as buscas de profundidade. É um casamento muito bom para esse tipo de jogo, que você vai ter campo às costas para correr. Tudo é possível, né? Mas para esse momento, né, a gente valoriza a entrada do Valência, né? A gente buscava, né, que ele recuperasse seu bom futebol dentro da sua característica, fez um grande jogo. O Borré, nas últimas 2 partidas, não tem feito gols, mas tem contribuído muito coletivamente com assistência, né? Ganha todo mundo, ganha o grupo, né? E a gente vai buscar sempre ter o critério do mérito para colocar em campo os jogadores. Boa noite, Roger, tudo bem? Um dos grandes trunfos da tua equipe tem sido a capacidade física acima da média. E hoje a gente viu no primeiro tempo um Flamengo que equilibrou muito isso, muito forte também fisicamente, e depois o Inter conseguindo ganhar esse campo no segundo tempo. Como é que tem sido isso? Porque hoje foi uma das equipes mais físicas também que o Inter enfrentou e ainda assim o Inter conseguiu estar à frente, e principalmente no caso do Wesley, porque eu vi que ele foi retirado do campo, ele parecia um pouco descontado. Era uma questão física, era cansaço, alguma lesão? Não, o nível do jogo faz com que os atletas tenham que se doar muito, né? Quando você tem laterais adversários que ocupam muito o campo de ataque, forçam os nossos jogadores de beirada fazerem mais esforços e percorrerem mais campo, mesmo que a gente organize a equipe defensivamente para, por vezes, né, transferir essa amplitude para os laterais e ter um volante defensivo dentro da linha para evitar que eles corram a todo momento até a linha de fundo, né? Mas é um desgaste que ele é natural, né? Penso que a gente sofreu um pouquinho porque o Flamengo usou muito o goleiro como uma superioridade na primeira fase de construção e fez um jogo de atração ali para que com 2 volantes desequilibrasse, e a gente cedeu um pouquinho a amplitude dos laterais e por vezes a gente abriu quase que uma linha de 5, então gerou um pouco uma superioridade ali posicional, muito mais do que numérica no meio campo, e algumas vezes o Flamengo conseguiu andar no campo e nos empurrar para trás. Então é um jogo que determinados adversários vão gerar mais desgaste em um ou outro jogador, né? E para esse jogo, os nossos beiradas, tanto que eu troquei os 2 ao mesmo tempo, justamente para ter frescor ali, porque foi um jogo bem pesado lateralmente para os caras que jogam ali, mas foi por opção e para jogar os jogadores mais frescos no campo o mais rápido possível. Roger, pegando esse gancho da tua resposta, isso também pode ser colocado tanto para a entrada do Bruno Henrique no lugar do Rômulo, porque o Rômulo deu a entrevista durante a semana falando que você conversa muito com ele, pede para ele acompanhar as jogadas do Fernando, e faltou o Fernando nesse meio campo de hoje? Para mim, o Rômulo fez um excelente jogo, né? O Fernando vai fazer falta porque ele é o titular e tem uma característica diferente da do Rômulo, né? O Rômulo é um grande protetor da defesa, talvez tenha sido um dos poucos ali do meio campo que conseguiu medir força com o Gerson, né? Porque é difícil. Fez um grande jogo defensivamente, se colocou em alguns apuros, né? Quando se colocou de costa para jogar nossa primeira fase de construção, e a gente trabalhou para que
a gente até mesmo tirasse o Rocher da construção e que fizesse uma linha de 3 baixa para tirar os gatilhos de pressão do Flamengo, que é justamente individualizar, né, o atacante e o meia em cima dos nossos 2 zagueiros. Quando a gente conseguiu fazer isso com o Rômulo, né, no todo o segundo tempo a gente conseguiu empurrar o Flamengo para trás. No primeiro tempo, quando a gente não fez, né, que o Rômulo optou por se colocar de costa e a gente baixar os nossos laterais dando asa para ter um pouco mais de tranquilidade na hora de receber e girar, a gente ofereceu os gatilhos de pressão do Flamengo, né? Então a entrada do Bruno, na verdade, foi esse processo de fortalecendo o ataque e fragilizando, digamos, a defesa. Foi o último movimento para levar o Bruno para o meio-campo, onde ele também a gente ganha com ele entrando para dentro do campo, né? Foi que a gente conseguiu botar mais gente para dentro do campo e pressionar o Flamengo até a saída do nosso gol. Né? Não vi por essa ótica, vi o Rômulo fazendo um grande jogo, né? Assim, é difícil a gente até enumerar quem é que possa ter feito um jogo abaixo. Coletivamente, penso que foi um dos grandes jogos da temporada. Pois é, Roger, para quem gosta de futebol, ficou encantado. Se viu talvez o melhor jogo da temporada no futebol brasileiro, talvez o melhor Inter de muito tempo, talvez o teu melhor Inter. É esse o Inter que tu esperava ver depois de 90 dias? E hoje até um ex-dirigente do Inter, um ex-vice-futebol, dizia que em 90 dias tu conseguiu o que esperava até mais tempo de tu conseguir no time do Internacional. Esse é o teu Inter. E mais uma, são 3 pênaltis do Thiago Maia em 3 jogos, 3 pênaltis muito parecidos. Como é que tu avalia isso? Coisas do jogo, né? Ele é um volante que na fase defensiva, né, faz a nossa proteção de funil, né? Nesse lance específico talvez tenha escolhido o gesto técnico errado, né, com a perna contrária, a bola passou, escorregou na mão. Um pênalti do Corinthians, um desvio na cabeça, ele está atrás e a bola bate na mão dele. Eu acho que são causalidades que não tem nada a ver nem com posicionamento, nem com falta de jeito, é coisa do jogo. Vai acontecer mais com zagueiros e volantes e laterais. Vai acontecer menos com meia, com pontas, né, que não se colocam naquela proteção defensiva. Ele estava no lugar certo. Se ele não tivesse ali, tivesse acontecido o gol, ia cobrar porque ele não estava ali. É a infelicidade do jogo, né? Paciência, né? Vamos buscar, né, ajustar, né, não oferecer a mão, usar a perna certa, né, ficar sempre atento à segunda bola, né, porque hoje a bola bate na mão, é muito de interpretação do árbitro, né, mas penso que não tem muito mais ao que falar sobre os lances de penalidade, causalidade de uma partida bem disputada. Agora, ao nível do jogo, né, são 100 dias de trabalho. Hoje eu posso comunicar para eles que você está bem, se escora no modelo e improvisa a partir dele. As coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, se escora nele e ajusta a partir dele. O modelo de jogo estruturado e que os jogadores abraçaram permite que eles consigam estar dentro da partida do jogo inteiro, né? Mesmo com gol em uma penalidade, né, a gente, né, conseguiu se manter dentro da partida, equilibrado, consciente, estruturado, criando as jogadas e amadurecendo o nosso gol. Então é uma formação de estrutura que nos permite muitas variações, inclusive, né, fragilizar, digamos assim, o meio-campo, colocando mais jogadores de ataque e vendo o Borré e o Valência se completar na frente. Acho que são alternativas que começam a se criar, né, para esse momento, né, e para as temporadas que vem vindo, né, porque eu acho que a gente pode olhar para um horizonte, né, com grandes possibilidades, porque o que está se construindo para esse ano é muito, muito importante para os próximos momentos. Roger, aqui. Boa noite. Boa noite. Roger, por mais que tu tenha ficado agora 12 jogos sem perder, né? 12 jogos de invencibilidade. Tu falou de um jogo, talvez o melhor da temporada no futebol brasileiro. Tu acredita que esse era o teste, talvez, que a tua equipe, o teu modelo precisava para consolidar esse tipo de trabalho e até mesmo esse futebol que vem sendo
no centro do país, chamando bastante atenção e sendo elogiado. E só uma outra, tu falou assim da questão da vibração do vestiário, né? Que vibração é essa? Que tu pode contar desse tipo de vibração, até mesmo a partir, acredito, né, da performance? Então, cada adversário ele vai te dando e te impondo dificuldades diferentes, né? E esse adversário, né, de hoje, o Flamengo, com esses grandes jogadores, mesmo com algumas ausências, né, que competiu muito, que jogou com linha alta, né, que nos pressionou, que fez um jogo de atração usando a superioridade no goleiro, gerou outra dificuldade, né? Então, quando eu cheguei aqui há 100 dias atrás, era o treino, a gravação do treino, ir para a sala, e o treino era o nosso material de observação para consertar e corrigir e ajustar algumas coisas, né? Hoje é o jogo, né? Eu estou muito curioso, né, para rever o jogo, para entender os mecanismos que o Flamengo por vezes levou vantagem contra a gente, né? O que nós trabalhamos durante esses dias para conseguir sobrepor o que o Flamengo ia nos impor de dificuldade. A gente conseguiu em muitos momentos, outros dele levou vantagem. Então a gente vai construindo uma equipe, amadurecendo ela em função dos adversários e a característica deles que tu enfrenta, né? Hoje a gente enfrentou um grande adversário com uma característica diferente que a gente vem enfrentando, e penso que a gente conseguiu fazer um jogo muito equilibrado com possibilidade de vencer, né? Com relação ao vestiário, a vibração do vestiário, para mim né, que eu falei na minha resposta anterior, que para mim o sentimento é muito parecido com o da arquibancada, né? A gente sente não ter vencido porque a gente produziu muito, mas a gente está muito orgulhoso porque, além de tudo, o nosso torcedor não desistiu, assim como a gente, de nos incentivar até o último instante do jogo, né? Isso é muito importante, né? Então a vibração que a gente falou é a energia, né, de fazer uma equipe resiliente que não se entrega nunca, que não aceita a derrota, mas não é tentar vencer de qualquer forma, é da forma organizada e estruturada como a gente está vendo acontecer em vários momentos. Aqui, Roger, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Além do Valência, quem apresentou um bom futebol hoje também foi o Wanderson. Eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre se está sendo feito algum trabalho especial em cima desse jogador que também vem recuperando o seu futebol e tendo boas atuações. Obrigado. A gente tem atenção, os 11 que iniciam a partida, todos estão muito felizes, né? A gente tem muita atenção com quem não vem jogando, para elevar o seu nível, da qualidade de treino, mas também dar atenção devida para o ser humano que está ali buscando um espaço, né, e que momentaneamente está sendo preterido por outro jogador, né? É uma conversa no pé do ouvido, né, buscando não dar explicação, mas dar justificativas pelo fato de naquele momento ter um outro jogador à sua frente, né, como o Prado entrou em alguns jogos antes dele, né, da mudança do Tabata pelo Gabriel, do Ricardo, né, ter entrado em uns jogos, ter feito gol e depois não ter aparecido mais, né, então a gente vai conversando, vai, como eu disse, buscando dar esse carinho aos jogadores e recuperar com treinamento, né? O que recupera o jogador é confiança e bons treinamentos. Só de confiança não adianta, né? Roger, aqui, boa noite. Talvez nas suas primeiras semanas de Inter, o que mais tenha chamado a atenção tenha sido já tu aproveitando de cara o Gabriel Carvalho, que eu acho que até no período nem tinha completado ainda os 17 anos. Não, foi fazer 16, né? Pois é, e foi fazer depois. A gente viu um crescimento enorme para um garoto de 17 anos. A gente sabe que o torcedor tem muita expectativa e até, de certa forma, está conseguindo compreender esse momento dele. Mas como que o Roger Machado está tratando isso, sendo um cara que foi jogador de base também, subiu para o profissional, conquistou seu espaço, como que tu tem conversado com o Gabriel Carvalho? Hoje foi um jogo que talvez ele não tenha entrado no seu melhor tempo, melhor timing para algumas situações de jogo. Como que tem sido isso no dia a dia? Quem entra do banco entra com a partida acelerada, né? E por mais que tu faça um bom aquecimento, tu não vai entrar no ritmo do jogo, tu vai precisar entender a velocidade da partida. E talvez o Gabriel tenha entrado hoje querendo decidir, né, alguns lances com um pouco mais de velocidade, se precipitando algumas tomadas de decisão, mas pensa que esse momento ele faz parte. Isso acontece com o jogador veterano, não vai acontecer com o menino
né? Então é um processo natural, né? Faz parte do amadurecimento dele, faz parte de lidar com a frustração de sair do time, faz parte dele ter a resiliência e seguir trabalhando forte para retomar a posição dele e quando entrar nos ajudar coletivamente, como nos ajudou, como eu disse, nas escolhas das trocas eu busco o mérito do momento, né? Busco, né? O Gabriel ficou pelos serviços prestados, seguiu como titular, né? Para buscar recuperar seu jogo, né? O Tabata entrou bem, eu tenho que ouvir o campo também em muitos momentos, dar a oportunidade daqueles que nos ajudaram e fizeram os serviços prestados, digamos, se recuperem jogando, né? Mas quando há uma dificuldade disso acontecer, a gente, né, dá a alternativa dessa busca a partir do banco, né? Então é um processo completamente natural e não vai ser só essa vez, né? Lá atrás eu me lembro que eu falei, gostaria eu que não houvesse a oscilação, mas ela vai haver.